Boa noite. A investigação sábado detectou que um ex-funcionário e o antigo vice-presidente do Instituto Português da Qualidade estão diretamente ligados à empresa que acaba de ficar com mais de 40% da inspeção dos tacógrafos e taxímetros. O alegado favorecimento já foi alvo de queixa ao Ministério Público e ao novo Ministro da Economia. O alegado esquema só se tornou perceptível quando, em finais de abril de 2019, as 146 empresas que até então faziam a reparação e fiscalização destes aparelhos perceberam que não tinham condições para se qualificarem em função das novas regras que lhes tinham passado completamente ao lado, apenas por terem sido publicadas num despacho do Diário da República 2 anos antes e em mais lado algum. Conclusão, o IPQ já retirou a licença a 146 empresas que têm agora 1.300 trabalhadores em risco de desemprego. Eu não posso é deixar o mal vencer, porque o mal só vence se o bem deixar. E enquanto eu puder, eu vou até às últimas consequências. Sente que os que querem correr com quem está para vir em outros? Claro que sim. Com que intuito? Benefícios para essas mesmas entidades que, pelo que sabemos, são pessoas do meio, amigos e por aí fora. Isto é transparente. Parece que só ganham as empresas que têm nos seus quadros, eventualmente, pessoas que outrora tiveram à frente do Estado ou tiveram encargos. E isso nós não podemos pactuar. Portanto, entendemos que isto é um caso de investigação, é um caso de, enfim... É um caso de polícia também? É um caso de polícia, é. Já há queixas-crime e batalhas nos tribunais. 146 empresas ligadas à instalação, reparação e inspeção legal de taxímetros e tacógrafos lutam contra uma sentença de morte que pode arrastar 1.300 trabalhadores para o desemprego e ainda paralisar táxis e caminhões. Acho que é uma vergonha o que se está a fazer a estas empresas e às pessoas que andam há 2 anos com os nervos em franja, digamos assim, por permanentes alterações, permanentes incertezas e não sabermos como é que vai ser a nossa vida. O Instituto Português da Qualidade varreu as 146 empresas que até aqui faziam a instalação, reparação e inspeção legal de taxímetros e tacógrafos. Um despacho do presidente do IPQ desqualificou-as. Diz que a mera atividade de instalador-reparador já não precisa de qualificação legal. Consequência, desde 1 de abril, estas empresas não conseguem trabalhar. Manda encerrar a porta, encerrar os livros e dá a comunicação à ASAI para, se tiverem a porta aberta ou se utilizarem efetivamente, enfim, algo que não podem, sejam sancionadas por força dessa entidade e das polícias. Curiosamente, a nova empresa que mais centros de inspeção foi autorizada a abrir pertence a um ex-funcionário do Instituto Português da Qualidade e o presidente da Assembleia Geral é um antigo vice-presidente do IPQ. É chamado de tirar-nos o pão da boca para dar a outros. Por isso, simplesmente, tinham sido ex-funcionários do Instituto Português da Qualidade. Se calhar foi por aí. A história começa em 2017. Uma deliberação do Instituto Português da Qualidade, publicada em Diário da República, anunciava uma verdadeira revolução. As empresas teriam de escolher
ou faziam a instalação e reparação de taxímetros e tacógrafos, ou optavam pela inspeção legal aos equipamentos, a chamada verificação meteorológica. A ideia era trazer mais credibilidade ao setor. A medida seria aplicada em 2020. Nesta deliberação de 2017, o Instituto Português da Qualidade anunciava que toda a informação mais pormenorizada sobre requisitos e documentos exigidos aos candidatos estaria disponível no site do IPQ. A verdade é que passaram 2 anos e nada aconteceu. Resultado, a maioria das empresas não sabia o que vinha por aí. Microempresas, são empresas familiares, são empresas que não têm gabinetes jurídicos para andarem a consultar a lei para saber, porque é óbvio que a lei não se pode atribuir a que não se tenha conhecimento, mas efetivamente as empresas não sabiam. E não sabiam, no meu entendimento, com a gravidade que o próprio IPQ, que todos os anos faz as auditorias e tem por obrigação, porque somos parceiros de negócio, teria a obrigação de dar ou enviar para as empresas todas as alterações, não o fez. Como é que interpreta? Eu interpreto muito honestamente má fé por parte do IPQ. É a única forma, com o objetivo e com o interesse, se calhar implícito, por trás. Em finais de 2019, 2 anos após o anúncio em Diário da República, o IPQ comunicou finalmente as alterações às empresas. Primeira dificuldade, conseguir informação clara sobre os requisitos exigidos. Em qualquer área, uma pessoa que se vai candidatar a algo tem que saber os pressupostos do que é que se está a candidatar. Esses pressupostos para o OVM nunca foram claros, ditos pelo IPQ. A incerteza sobre as regras e os custos envolvidos levou a maioria das 146 empresas a não avançarem para a qualificação como organismo de verificação meteorológica, os chamados OVMs, que fazem apenas a inspeção de taxímetros e tacógrafos. Eu só vou a jogo quando sei as regras. E o IPQ nunca deu as regras claras. Mas a maior surpresa ainda estava para vir quando perceberam que outras empresas, algumas que nem eram do setor dos taxímetros e tacógrafos, já iam muito à frente nesta corrida. É neste cenário que temos 2 empresas que sozinhas detêm 41% dos centros de fiscalização de taxímetros e tacógrafos do país. O proprietário é sempre o mesmo, Hélio Maria, ex-funcionário do IPQ. Mas na empresa na qual conseguiu obter mais licenças, a Servimetro, o presidente da Assembleia Geral é precisamente o antigo vice-presidente do Instituto Português de Qualidade. Aliás, Jaime Henriques chegou a ser também presidente do Conselho de Administração da Servimetro, precisamente na altura em que o Instituto Público que dirigiu, o IPQ, começou a alterar estas regras que estão na origem da polémica. Mesmo assim, confrontado pela Sábado, o ex-dirigente que abandonou o IPQ há 13 anos insiste que não foi beneficiado e garante que estas queixas não passam de uma cabala. Existem empresas no mercado que nem sequer estavam na nossa área de atuação dos taxímetros e tacógrafos e que neste momento estão não só na nossa área, como já estão qualificadas para isso. A lista das empresas qualificadas para a inspeção de taxímetros e tacógrafos está publicada na página do Instituto Português da Qualidade. 3 firmas destacam-se das restantes: Servimetro, com 14 qualificações, Eletroauto da Lausanne, com 12, e Metroqualibeiras, também com 12. As restantes 13 variam entre 1 e 4 qualificações. A
As empresas Servimetro e Eletroauto da Lausanne pertencem a Hélio Maria, ex-funcionário do Instituto Português da Qualidade. Estas duas firmas detêm por agora mais de 40% dos centros de inspeção de taxímetros e tacógrafos. Outra curiosidade, o presidente do Conselho de Administração da Servimetro foi até há bem pouco tempo Jaime Henriques, ex-vice-presidente do IPQ e que atualmente é presidente da mesa da Assembleia Geral da Servimetro. Foram das primeiras a candidatar-se e a receber luz verde do Instituto Português da Qualidade. Sabemos que andaram à procura e a tentar comprar rolos, que é um dos equipamentos que é necessário para a montagem do espaço da OVM, quando ainda ninguém sabia o que é que se estava a passar. Mas quanto é que custam esses rolos? Esses rolos podem custar 20 mil euros ou mais. Portanto, são investimentos que só pode estar a fazer quem garantidamente tem a certeza de que vai ser qualificado. Depois de avanços e recuos do IPQ, 146 empresas perderam a qualificação para instalar, reparar e inspecionar. Na prática, dizem que estão de pés e mãos atados. O tacógrafo não pode sair das instalações sem que o celebérrimo cartão Centro de Ensaio, que era adquirido por nós, passado com um certificado do IPQ e feito o pedido ao IMT. Esse cartão é que é validar todos os dados do tacógrafo. Não fazendo isso, a viatura pode circular num espaço, num raio de 500 metros. Fora isso, está ilegal. Estes equipamentos servem precisamente para a segurança rodoviária. Tem requisitos europeus, tem normas europeias em que eu não posso trocar um tacógrafo sem cumprir essas mesmas normas e ter uma acreditação para tal. Neste momento, deixando de haver isso, isto fica um pouco uma rebaldaria. Os instaladores reparadores de taxímetros enfrentam um drama idêntico. Nós fazemos a reparação e temos que atestar que aquele carro, aquele equipamento, que é um taxímetro que foi colocado, por exemplo, no táxi, está capaz de medir, de fazer a medição correta entre o tempo, a distância e o dinheiro a pagar. E a forma que nós temos e que tínhamos de tornar isso inviolável era exatamente colocar-lhe um selo de forma a garantir que no trajeto entre o instalador reparador até a OVM não houvesse qualquer manipulação deste equipamento. A separação entre quem instala e repara e quem fiscaliza traz custos acrescidos para o cliente final. Temos que fazer uma coisa aqui, temos que ir para o outro lado fazer a outra e isso para mim não é útil. Para já isto está mal, como a gente sabe, e com a perca de tempo e com o ajuste de despesa que vai ser maior, acho que isso não é benéfico para ninguém. Sente que querem correr com quem está para vir em outros? Claro que sim. Com que intuito? Benefícios para essas mesmas entidades que, pelo que sabemos, são pessoas do meio, amigos e por aí fora. Apesar de todas as evidências, o presidente do Instituto Português da Qualidade não vê qualquer problema no facto da empresa com mais licenças estar ligada a um antigo dirigente do IPQ. António Mira dos Santos disse há sábado que lhe é indiferente quem é o dono. O importante é que esteja qualificado para prestar o serviço. Por explicar fica o presumível acesso a informação privilegiada a estas duas empresas e a falta de transparência num processo que decorre num instituto que é público e que é tutelado pelo Ministério da Economia. Ora, confrontado com a investigação sábado, o ministro que inesperadamente sucedeu a Cisa Vieira, António Costa e Silva, afirmou que nada tem a comentar.
António Mira dos Santos é presidente do Instituto Português da Qualidade há 5 anos. Tem uma carreira sempre ligada ao Ministério da Economia. Não vê problemas no facto de as empresas com mais qualificações terem ex-dirigentes do IPQ nos corpos sociais. Isto é transparente? É assim, esse senhor que diz que foi funcionário, eu estou aqui há 10 anos. Nesta casa, ele não foi meu funcionário, portanto não trabalhou cá, portanto já saiu de cá há mais de 10 anos. O Jaime Henriques V, soube que ele foi meu antecessor, quer dizer, no Conselho Diretivo, foi um ilustre funcionário que há 20 anos talvez ajudou a instalar essa situação. Para nós é indiferente, para nós o que nos interessa é que a empresa esteja acreditada, que é o dono. Então é foi indiferente. uma coincidência apenas o facto das duas empresas com mais qualificações? Não tem mais qualificações, estamos a falar de três, julgo que estamos a falar de 3 centros, 3, 4 centros. No quadro daqui do IPQ? Nós estamos a falar 3, 400 não, nós estamos a falar, no caso da Servimetro, 14 centros, em 63 até ao momento, e da Eletroauto Lausanne, 12. Portanto, não é coisa pouca, estamos a falar de 26 em 63, portanto, 41%. Isto é coincidência? Não, apresentou as candidaturas, já não havia outra entidade, aí há situações, mas é perfeitamente transparente as condições que nós exigimos aqui, que quer ser nosso OVM. Jaime Henriques, ex-vice-presidente do IPQ, diz que só ingressou na Servimetro 13 anos depois de ter deixado este instituto público. Rejeita qualquer relação entre as funções que exerceu e o facto da Servimetro ser a empresa com mais qualificações atribuídas pelo IPQ. Considerar essa afirmação como verdadeira constituirá uma cabala e uma falsificação abusiva, amplamente desmentida por tudo o que anteriormente foi afirmado e evidenciado. Jaime Henriques assume também a defesa do ex-funcionário do Instituto Português da Qualidade e que hoje é proprietário das duas empresas com mais qualificações atribuídas. Diz que Hélio Maria tem um percurso de trabalho árduo e que no passado até foi necessário processar o IPQ para fazer valer os direitos da Servimetro. Já o presidente da empresa, Hélio Maria, agradeceu o contacto da investigação sábado, mas não aceitou dar uma entrevista, nem sequer responder por escrito. Limitou-se a remeter-nos para a página da Servimetro, onde supostamente encontraríamos respostas para as perguntas que lhe enviamos. Eu acho que o parecer ser é fundamental e, portanto, direi que nesta matéria, se é certo não há nada que se possa apontar ao ex-membro do Instituto, a verdade é que terá que haver uma transparência reforçada sempre que há, da parte do Estado, a atribuição de uma vantagem ou da celebração de um contrato com uma empresa que tem necessariamente à sua frente ou tem nos seus corpos alguém que no passado ocupou uma posição nesse mesmo Estado. E muitas vezes as empresas vão buscar pessoas justamente pela posição que tiveram no passado e pela capacidade de influência que eventualmente possam ainda ter. Estes mapas ilustram bem a diferença. Antes da desqualificação, havia 146 centros de inspeção. Neste momento, são 64. O presidente do IPQ garante que até 2023 serão perto de 100, mas por agora 5 distritos estão a zeros. Não têm espaços para inspecionar taxímetros e tacógrafos. Como é que se pode falar em cobertura nacional? Portanto, nós, em princípio, um em cada distrito vai haver. Neste momento teremos muito mais, porque, como disse, sendo os registros tacógrafos que vão continuar a fazer controle meteorológico, estão espalhados também por todo o país, mas teremos neste momento cerca de 98 a 99 entidades a fazer isso. Portanto, está perfeitamente coberto. O que o
presidente do Instituto Português da Qualidade não diz é que os 60 instaladores reparadores de tacógrafos, apesar de autorizados a fazerem inspeções até ao fim do ano, estão na prática impedidos de trabalhar e até já processaram o Instituto. Acontece que o IPQ não está a permitir, a partir do dia 1 de abril, o exercício dessa atividade. Não só escrevendo, contrariamente ao que nos tinha informado, e está escrito, que manteriam a acumulação das atividades até ao final do ano, como recusando a entrega e o fornecimento de material necessário para que possam exercer a atividade, nomeadamente, e não entrando em aspectos muito técnicos, mas uns selos e umas etiquetas que são necessários para o exercício desta atividade. A investigação sábado confirmou que já há empresas de caminhões e táxis a aguardar para fazerem as inspeções, enquanto as empresas impedidas de trabalhar acumulam prejuízos. Vamos recorrer ao Tribunal, aquilo que forem os lucros cessantes e o prejuízo causado a estas empresas, o IPQ será responsabilizado enquanto instituição, mas também os autores materiais destas decisões de impossibilidade. Há denúncias na Comissão Europeia e no Ministério da Economia, queixas-crime no Ministério Público e providências cautelares nos tribunais. Pretende suspender a eficácia destes despachos que as desqualifica no sentido de permitir continuar a desempenharem a sua atividade, dado que este despacho de qualificação as manda completamente encerrar as portas e colocar toda a gente efetivamente no despedimento. Travar a separação entre quem instala e repara e quem fiscaliza é a batalha final. A regulamentação comunitária prevê expressamente que a única incompatibilidade que existe é entre o verificador, /instalador, e o beneficiário do serviço, que é o transportador. E, portanto, o que o IPQ está a criar é novas incompatibilidades que não estão previstas em lado algum da lei. Estão em causa 146 empresas, muitas famílias, muitas pessoas que vivem disto e que nunca fizeram nada para além disto. A investigação sábado desta semana termina aqui. Já sabe que pode e deve reler o artigo que deu origem a esta investigação na sua revista, já nas bancas, e que em período de Páscoa lhe conta descobertas surpreendentes da vida e morte de Jesus, além de lhe oferecer o 3º volume da biografia de Mário Soares. Já sabe, temos sempre toda a atualidade no nosso site. Eu sou a Sandra Felgueiras e conto consigo para fazer mais e melhor jornalismo de investigação. Para isso, conto mesmo com as suas denúncias e sugestões, com a documentação necessária para que possamos avaliar com rigor e chegar até a si cada semana, através do nosso endereço de e-mail que está agora a passar em rodapé. Por mim é tudo. Desejo-lhe uma ótima semana e, naturalmente, uma boa Páscoa.